Fala galera, meu nome é Kevin Beltrão e nesse vídeo eu vou provar pra vocês que Promises é um assunto muito fácil. Uma coisa que eu observo é que as pessoas que estão começando com JavaScript normalmente sentem muita dificuldade para entender o conceito de Promises. Só que, primeiramente, vamos entender como é que JavaScript funciona. A gente sempre escuta que JavaScript é assíncrono e a gente sempre escuta que só tem uma thread no JavaScript. O que significa isso? O que é essa thread? Essa thread é quem vai estar interpretando o código do JavaScript. Então, é como se só tivesse uma coisa para estar lendo. Isso significa que, diferentemente de uma aplicação multi-thread, a gente não tem como iniciar duas coisas ao mesmo tempo. Começar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque só tem que ser a mesma thread para estar fazendo isso. Beleza? E o que significa ser assíncrono? Significa que, apesar de só termos uma thread, ela funciona de forma assíncrona. A gente não tem que esperar uma atividade ser finalizada para poder começar outra. Então, vamos dar um exemplo disso. Imagine, por exemplo, no restaurante. Nesse restaurante só vai ter um garçom, que seria a nossa thread. Ele vai ter algumas tarefas a fazer, como atender a mesa, anunciar o pedido na cozinha. Vamos imaginar, antes de tudo, como é que funcionaria se fosse funcionar de forma síncrona. O garçom ia atender a mesa, vai querer o quê? Um hambúrguer. É pra já. Ia anunciar o pedido na cozinha, um hambúrguer. Ia esperar esse pedido ser feito. Uma vez que a comida fosse cozinhada, já tivesse tudo pronto, esse garçom ia pegar a comida da cozinha, ia levar até a primeira mesa, e aí ele ia iniciar o mesmo processo com a próxima mesa. Qual vai ser o pedido? 2 hambúrguer. Mas, e no caso de uma aplicação assíncrona, como o JavaScript? Esse garçom iria para a primeira mesa, qual vai ser o pedido? Um hambúrguer. Ia levar o pedido para a cozinha, um hambúrguer. E, ao invés de esperar a comida ficar pronta, ele já ia atender a próxima mesa. Reparem que ele pode iniciar o atendimento em várias mesas, uma de cada vez, já que ele é um só, e esses processos podem estar acontecendo paralelamente. A gente pode ter, talvez, vários cozinheiros. Peraí, mas como assim vários cozinheiros? Não é só uma thread? Aí que tá. Com o JavaScript, a gente vai ter algumas limitações por ser uma thread só. Mas a gente vai chegar lá. Confia. Antes de tudo, bora entender o conceito básico, que é... Beleza, se a gente não tem que esperar uma coisa demorada ser feita, isso significa que, se eu tiver uma função, const func, que vai demorar muito a ser executada. Vamos supor que ela tenha um let i igual a 0. E aqui eu vou ter um while. E enquanto i for menor do que 1 bilhão, a gente vai estar incrementando esse i. Se eu der um console log 1, depois chamasse func, e aqui eu vou dar um console log no final em 2, e aqui eu vou ter um 3. Qual vai ser a ordem que ele vai printar as coisas? 1, 2, 3, ou 1, 3, e depois que ele termina esse while, o 2. A resposta certa é 1, 2, 3, mesmo com a demora. Por quê? Porque, apesar de JavaScript ser assíncrono, isso aqui é síncrono. A gente vai saber quando as coisas forem assíncronas, beleza? Então, como é que as coisas vão ser assíncronas? Elas vão ser assíncronas quando elas retornarem uma promise. Promise é um tipo de variável no JavaScript, que, apesar de ser um tipo, ela é um objeto. E isso é uma coisa do JavaScript, a gente tem poucos tipos. Assim como typeof array é um object. Deixa eu comentar o resto do código. Aliás, deixa eu abrir um Coca. Typeof array é um object. Um typeof, uma new promise, também vai ser um objeto. A gente só tem que passar aqui uma função de callback object. Mas se aqui eu tentar buscar qual é o constructor, new promise ponto constructor, a gente vai ver aqui que é uma promise. E aí, como um promise funciona? É a coisa mais simples do mundo. Toda vez que uma função retornar uma promise, a gente vai ter que estar manipulando de alguma forma para conseguir resolver ela. Porque isso significa que o código vai ser assíncrono. Um exemplo muito clássico de quando a gente está trabalhando com promises é usar um setTimeout. Um setTimeout. O setTimeout não faz parte do V8, certo? O V8, que é o interpretador do JavaScript, que o Node usa, que o Google Chrome usa. O setTimeout é uma API. Quando a gente vai rodar uma API no Node, uma coisa que não faz parte do V8, ela é jogada para uma segunda fila. Imagine que tem a fila principal, onde vão estar sendo rodadas todas as funções, todos os códigos que a gente escrever,
E toda vez que a gente cair em uma diferente, isso é jogado para outra fila. Uma vez que essa fila acaba, a gente volta para a primeira. E isso é o que é chamado de event loop. Aqui no setTimeout, eu vou passar uma função que vai dar um console log em A. E aqui eu digo qual o delay dessa função. Por exemplo, se for 1 segundo, a gente vai... Vou apagar aqui, vou colar. A gente vai esperar. Pá, e depois de 1 segundo aparece o nosso A. Mas como eu falei, só por isso não ser parte do V8, isso já vai ser jogado no final da fila de qualquer forma. Então, mesmo que eu coloque aqui para rodar em 0 segundo, se eu der aqui um console log 1 e um console log 2, o A continua sendo, como vocês podem observar aqui embaixo, printado depois do 1 e depois do 2. Agora, vamos supor que eu não queira printar nessa ordem. O que eu posso fazer aqui é envolver isso com uma função. Vamos fazer o seguinte, imagine que eu quisesse retornar esse A numa função. Porque o timeout, não importa o que fosse, seria uma função que retornaria uma coisa muito lenta. Então, const func aqui, a gente vai pegar esse timeout, opa, esse do resto, e aqui, ao invés de dar um console log, eu vou retornar esse A. Se agora eu tentar atribuir a saída de func a uma variável, por exemplo, result igual a func, e printar esse A, vocês vão ver que, esse func result, vocês vão ver que vai chegar o valor de undefined. Por quê? Porque a gente já passou dessa linha antes de ter o retorno dessa função. Peraí. Eu quero esperar esse retorno. Essa função aqui é lentinha. Mas se eu quero esperar esse retorno e não perder ele por causa desse return, a gente pode criar aqui uma promise. Então, essa função aqui, eu vou criar até uma parecida aqui embaixo, que vai ser const func2. A gente pode retornar uma new promise. Porém, como eu estou retornando aqui, eu não preciso colocar as chaves. Aqui dentro, eu vou passar uma função, que vai ser aqui, realmente vai ser executada, e essa função vai receber dois parâmetros, resolve e reject. Mas eu não vou trabalhar com reject aqui, que vai ser quando a gente quiser retornar algum erro. A resolve, que é que eu vou estar trazendo aqui para vocês de exemplo, eu vou copiar esse código do timeout, e eu vou dizer que ela vai, ao invés de retornar, a gente vai usar o resolve, que é o return de uma promise, digamos assim. Se agora eu pegar result, pegando a saída de func2, a gente vai continuar não tendo o resultado que a gente espera, mas agora a gente vai ter uma promise. E se a gente tem uma promise, a gente precisa resolver ela. Beleza? Como é que a gente resolve uma promise? Tem duas formas. Eu vou mostrar primeiro uma forma mais verbosa, menos agradável, que é colocando um then. Ao invés de criar esse return aqui, vou criar esse console log, eu vou dizer que ele vai fazer isso, then, aí, então, eu vou executar outra coisa aqui. O retorno dessa promise, que é resolve, é o que eu vou receber aqui como parâmetro. Eu vou botar aqui, então, return value. Aqui eu vou dar um console log no return value. E a gente vai ter o nosso A. Por que esse jeito não é bom? Eu vou explicar trazendo um exemplo mais próximo da vida real, que não é usando o setTimeout. Eu já instalei aqui o Axios, utilizando yarn add Axios, poderia ser também instalado usando o npm, e eu vou importar const Axios igual require Axios. O Axios é uma biblioteca que vai ajudar a gente a fazer requisições HTTP. Então, aqui eu vou dar um axios.get para uma URL. Esse aqui é o meu GitHub. E essa função retorna uma promise. Então, se eu printar aqui response e logar esse valor, a gente vai ter o retorno aqui de uma promise pending, porque não deu tempo de terminar ela. Ao invés de estar usando essa atribuição, a gente, que nem eu acabei de mostrar, pode usar um then, aí pegue a response, ou qualquer nome que a gente quiser dar, mas o que importa
é que essa aqui é a saída dessa função. É o resolve dela, na verdade. E eu vou dar aqui o console log response. Vamos ver como é que roda agora. Agora, aqui a gente tem as informações do meu GitHub. Mas e se desse erro? Como é que eu poderia tratar esse erro sem quebrar o código? Já que eu tô colocando aqui o then, eu boto aqui um ponto catch. Esse catch vai receber aqui um erro. E aqui eu vou printar o erro. Então, eu vou colocar aqui pra... Vou até botar um console log. Errou! E vou colocar aqui um URL inexistente. A gente vai fazer um get pro lugar errado. Se eu rodar... Entrou ali no error, não sei se vocês viram. Aqui, ó. Errou. E aqui ele tá printando o nosso erro. Esse é o jeito que a gente trata erro. Ah, e se eu quisesse fazer uma outra requisição, vamos enxergar isso na web só pra ver de maneira mais clara o que é que a gente tá recebendo aqui. Aqui a gente tem a saída e a gente pode ver que a gente tem aqui outra URL, que é se eu quiser fazer uma requisição para pegar os meus repositórios. Então vamos fazer isso. Vou pegar essa URL e aqui eu vou dizer then eu quero um access.get para essa outra URL. Se aqui eu estou botando outra promise, eu teria que botar outro then aqui embaixo. Consequentemente, outro catch aqui. E aqui com a response 2, eu vou dar um console log na response 2. Vocês estão vendo que esse código está ficando horrível. Vocês estão vendo que ele está ficando cada vez maior horizontalmente, que é uma coisa que a gente não quer, porque a gente não quer ficar scrollando o código do lado. Então, qual é uma alternativa que a gente tem para não ter que ficar resolvendo promise com esse modo verboso? A gente pode usar a sintaxe do async await. Eu vou comentar esse código daqui de cima e eu vou criar uma função const get info. Para usar o async await, eu escrevo async na função que eu vou estar querendo informar que é assíncrona, que ela vai estar, na verdade, sendo assíncrona. E aqui embaixo, eu só vou atribuir a saída da função, colocando um await. Como assim? Eu vou dizer que const response vai ser igual a await, espere, access.get isso aqui. Então, quando a gente chegar nessa linha aqui, vai travar o bloco. A gente não vai continuar executando essa linha. E aí, se eu quiser pegar o meu repos URL, const response 2 igual a await access.get. Aqui eu vou passar, na verdade, response.data.reposURL, que é onde está aquela URL. E aí, aqui, essas duas requisições estão funcionando do mesmo jeito de sair botando esse bocado de then. Mas, Kevin, a gente conseguiu colocar o catch aqui para tratar erro. Beleza, a gente consegue fazer de um jeito muito mais fácil aqui, que é, eu vou envolver tudo isso com try catch, esse bloco. Vou botar essas duas requisições aqui em cima. E se alguma delas quebrarem, se alguma delas retornarem uma exceção, um erro, eu vou aqui printar o erro. Pronto. E aí a gente tem a mesma coisa escrita aqui e aqui. Só que aqui é um jeito muito mais legível, um jeito muito mais vertical de deixar o código. Se eu quisesse agora rodar isso, era só dar um console, dar um get info. E aqui eu vou dar um console log em response 2.data. Se eu rodar essa função, a gente tem aqui toda a saída do response.data funcionando perfeitamente. E se eu quisesse fazer várias requisições aqui e ter o resultado de cada uma delas? Só de exemplo, vamos supor que eu tivesse duas requisições aqui do Axios, uma para KBMelo e outra para DebSpindola. Poxa, nesse caso, qual a utilidade do JavaScript ser assíncrono? Porque toda vez que tem uma função demorada, eu estou travando o bloco e ele está funcionando de forma assíncrona. Trazendo aqui o paralelo dos garçons, é como se eu estivesse fazendo sempre o pedido, esperando, para poder fazer outro pedido. Então a gente pode usar um método que tem das promises, que é promise.all,
Isso aqui recebe um array com todas as promises que a gente quer resolver. No caso, eu poderia passar aqui. Eu vou salvar essas duas nessas variáveis mesmo. Mas eu vou chamar elas de request 1 e 2. E aqui eu vou passar request 1 e request 2. Se aqui eu der um const responses, plural, igual a await promise.all, isso significa que eu só vou dar um await para as duas coisas. Então a nossa thread vai primeiro passar pelo request 1, depois pelo request 2. Eu vou dar aqui o console log em responses.length, só para não ficar aquele log gigante. Se dá um gigante é porque caiu no erro. Vamos rodar. E aqui, 2. Olha como foi rápido. A gente fez duas requisições de forma paralela, porque a thread mandou uma, não esperou o resultado e foi para outra, e retornou todas ao mesmo tempo para responses. Só um disclaimer aqui. Como eu falei já, só temos uma thread. Nesse caso aqui, a gente está conseguindo executar de forma paralela porque essas atividades estão sendo feitas por outras coisas. Está fora do JavaScript da gente, certo? A requisição web. Mas, se eu quisesse, por exemplo, ter um código que vai uma função const while, vou botar aqui const big while. Isso aqui vai retornar uma new promise. E que? Passando aqui resolve. Eu vou primeiro ter let i igual a 0. I menor que while. I menor que 10 elevado a nona. Vou incrementando o nosso i. E aqui embaixo eu vou dar o resolve em, vamos supor, i. Qual vai ser o i de saída? Agora eu vou colocar o resultado de big while. Big while em uma variável que eu vou chamar de big result. Que, já que a gente não está resolvendo, a gente já viu que a gente vai receber uma promise. E aqui em cima, eu vou colocar no console log big while. Aqui, antes, eu vou colocar um A. E depois eu vou colocar um B. E eu vou só comentar esse código aqui de antes para não confundir a gente. Ups. Aqui eu vou dar um node index. Saiu A, big while, ainda tá carregando, para depois sair o B. Opa. Esse I aqui era para ser mais um. Perdão. Pronto. A, big while, demorou, B. Certo, e por que ele printou isso aqui antes de printar o B? Se isso aqui é uma promise, não devia ir pro final da fila? Porque, como eu falei, a gente só tem uma thread. Esse é o problema de JavaScript. Esse é o motivo que nem sempre Node vai ser a melhor opção para a gente estar usando nas nossas aplicações. Ele é ruim para CPU Intensive Applications. Aplicações que usam muito código, exigem muita performance da própria linguagem de programação. Então, como ele só tem uma thread, e isso aqui é ele mesmo que vai executar, ele vai demorar a executar isso aqui. Aqui eu chamei ele. Então, ele não tem como passar essa responsabilidade para outro canto. É ele mesmo que está fazendo esse validinho, fazendo todas essas contas, essas operações, para chegar aqui. Tanto é que, se eu printar aqui o big result, ao invés de aparecer pending... Escrevi errado? Escrevi. Ele já aparece qual é o resultado da minha promise. E para não receber essa promise, claro, a gente pode usar tanto o then quanto o assim que await. Mas, anyways, a saída vai ser 1.000, quer dizer, 1 bilhão. E o intuito de eu mostrar isso aqui para vocês foi para ver que nem sempre o new promise vai ajudar vocês. Se for o JavaScript trabalhando, vai continuar a mesma coisa. Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistirem. Por favor, deixem um joinha. Eu pretendo estar postando mais vídeos, então se inscrevam no canal, me sigam no Twitter e no Instagram. Se tiverem qualquer sugestão ou feedback, deixem aqui nos comentários. E assistam aos meus outros vídeos. Eu já postei uma série de React Hooks e também estou postando dicas de JavaScript.